Olá, olá a todos, uma alegria novamente ter cada um de vocês aqui ouvindo ou assistindo o nosso podcast, o Juridioquê, no nosso programa de número 12, acreditem se quiser, já estamos no 12, e o objetivo do nosso programa é o quê? Traduzir conteúdo jurídico, fazer com que essa linguagem que parece complicadíssima chegue a cada um de vocês de modo simples, que realmente o conhecimento jurídico possa chegar ao cidadão e ele possa exercer os seus direitos e deveres. E no nosso programa 12, está aqui comigo a amiga profissional mega versátil, que eu admiro muitíssimo, professora, advogada, podcaster, blogueira, como queiram, a Carolina Furtado Guerreiro. Ela que foi minha colega aqui na universidade como professora, é advogada e hoje empreendedora também na área de mediação, conciliação, negociação, enfim, ela vai falar pra gente sobre esse tema hoje. O que é a tal da mediação? O que é a conciliação? Será que cada um de vocês já não teve uma situação que não precisaria ter ido ao Poder Judiciário, poderia ter sido resolvida de uma outra maneira, mais simples, mais barata, menos conflituosa, enfim. Carolina, muito, muito, muito obrigada, Carol, por ter aceito o nosso convite e vim aqui traduzir um pouquinho, explicar o que é essa tal dessa mediação, se é mediação, se é conciliação, se é arbitragem, se é a mesma coisa. Muito obrigada. Imagina. Obrigada a você por esse convite. A admiração, você sabe que ela é recíproca. Inclusive, né, foi você que me oportunizou a entrada, a minha vida profissional nessa cidade aqui de Joaçaba. Meu Deus, gente. Foi a primeira pessoa que eu conheci quando eu vim entregar o meu currículo aqui. Lembrou? Lembrei. Até o pequenininho, aquele olhão. Isso, filho pequeno no colo. Enfim, muitas emoções, adoro esse lugar, adoro esse estúdio e sinto o Noesc como a minha casa, que é aqui que se produz, né? Exato. Esse podcast maravilhoso. Sim, a mediação é uma inovação, ela é muito nova no mercado e de todas as qualificações que você atribuiu a mim profissionais, eu preciso dizer que eu também sou mediadora. Olha e mediadora aí, judicial. Meu Deus. Certificada tanto pelo Conselho Nacional de Justiça como pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, assim... Ai, achei muito imponente esse título. Mediadora judicial, gente. Carol, traduz pra gente, o que faz um mediador judicial, assim, tão importante? Olha, um mediador, ele é um pacificador de conflitos, em primeiro momento. E a função do mediador, na verdade, ela extrapola muito mais do que apenas o direito. Tá certo que muitos se ligam à área da mediação, vem do direito, né? Até porque vão descobrindo o que significa este termo e como é esta prática, mas existem outros profissionais também envolvidos na carreira da mediação. Mas o nosso maior mote é pacificar conflitos, ou pelo menos reestabelecer a comunicação. Como você trouxe aí, né, essa grande confusão que de fato existe entre a mediação, conciliação e a arbitragem, é importante a gente começar destacando então as diferenças. A conciliação, ela é habitual, é o que todos já conhecem, já entendem que existe uma audiência no Poder Judiciário que é chamada audiência de conciliação. A primeira audiência que tem aquela clássica expressão: tem acordo ou não tem acordo? Enfim, que a mediação, ela não foca no acordo, ela foca na manutenção do relacionamento, seja da sociedade, seja da família, seja do condomínio. Então, de cara, a mediação não é só para o mundo jurídico. Não. Necessariamente eu não preciso ser advogada, eu não preciso estar no mundo jurídico para ter mediação. Não. Então, primeiro paradigma, né? Porque para mim, assim, quando se fala em mediação, a primeira imagem que vem para mim é a mediação jurídica. Sim. Mas não, então é muito mais amplo que isso. Muito mais amplo. Tanto que, né, claro, ela foi regulamentada por uma lei, né, a Lei 13.140 de 2015. Isso já vem do movimento anterior do próprio Conselho Nacional de Justiça, de 2010, que ele começa com a Resolução 125, no qual ele começa a introduzir no nosso ordenamento jurídico formas de pacificar conflitos. A ideia primeira que se tinha sobre isso seria um grande desafogamento do Poder Judiciário, mera ilusão qual
tal qual o juizado especial, né? Que também nasceu sobre essa perspectiva. Só para traduzir, né? Então, mesmo os cidadãos comuns já devem ter ouvido falar que existem muitos processos judiciais tramitando. E que é por isso que muitas vezes uma situação jurídica que nós tenhamos de conflito em qualquer área, ele demore muito tempo para ser resolvido pelo juiz. Por quê? Porque existem muitos processos para um corpo pequeno que analisa esses processos. Então, o que a Carol está dizendo é que a mediação, assim como foi o juizado especial lá atrás, o juizado especial, que é a lei lá de 99, o objetivo era o quê? Trazer situações que eram menores para um juizado que fosse mais rápido, que mais resolvesse ágil, de modo mais rápido as demandas da sociedade. Mas daí o que acontece? Se avolumou ali também. Por quê? Porque a gente não pode ver uma treta que a gente quer processar o outro, né? Justamente. É impressionante, né? E a ideia da mediação é desconstruir isso. Você não precisa judicializar todo e qualquer conflito. Nós trabalhamos com a palavra conflito do início ao fim. E o conflito, ele é recorrente na nossa vida. E ele é bom. Porque dentro do conflito a gente encontra soluções. Essa é uma das tarefas do mediador. Buscar soluções junto com as pessoas envolvidas naquele conflito. E a gente costuma aí diferenciar conflito de confronto. O confronto é aquela coisa que você bate de frente, né? Um com o outro. E o conflito não. Tá todo mundo ali num nó que a gente está tentando desenvolver, desvencilhar, desamarrar. Então, é nessa perspectiva. Tanto que a gente tem uma frase que a gente usa muito, né, nas sessões de mediação, que a gente fala. O passado, ele é interessante para se compreender o contexto, mas ele está lá atrás, porque a perspectiva, ela é totalmente futura. Então, a gente trabalha, né, dentro disso, na resolução deste conflito, na resolução do problema, com várias técnicas que aí se auxiliam esse procedimento da mediação. Como que foi a tua preparação para ser mediadora judicial? Bom, a mediação caiu na minha vida de paraquedas, né? Eu tive que estudar e, na verdade, hoje sou muito grata. Vai completar aí quase 4 anos que eu me desliguei da universidade. E depois de um ano, né, que eu achava que eu, enfim, queria advogar, mas achei muita litigiosidade, achei as peças, a redação, escrito com uma carga, assim, muito agressiva, muito pesada, muito ofensiva. E eu não me via mais nessa situação de ataque, né? Eu acho que a gente pode, sim, exercer um direito e não descarto nunca o processo judicial, porque a gente vai até um limite com a mediação. Tem casos que realmente você tem que colocar na mão do juiz, né? Para que ele pacifique. Mas, enfim, não me encontrei neste meio. E aí, cansada também da vida de cuidar de 3 filhos e dona de casa... Pessoal, eu não falei, né? Mas a Carol é mãe do Theo, do Gael e da Kiara. Ela não é só essa mulher mega versátil. Ela também cozinha bem, cuida de 3 filhos, é empreendedora. Então não é pra... E olha, estuda mediação. De qualquer uma nessa condição, só ia querer partir pro confronto. Não, ou dizem que o mediador é aquela pessoa que vive com muitos conflitos no seu ambiente. 3 filhos talvez te digam alguma coisa, né? Então eu acho que aí se justifica porque eu busquei esse caminho. E aí eu recebi um convite, né, para ser sócia de uma câmara de mediação. E aí, quando veio esse convite, me mandaram alguns vídeos, que é do saudoso professor Luiz Flávio Gomes, né, um jurista super renomado aí no nosso país, e comecei a assistir. Ele começou com essa linguagem, né? Gente, João e Maria, né, vão se separar. Para quem entrar numa disputa, né, e os filhos de João e Maria, como ficam? Será que uma boa conversa não pode resolver, mas uma conversa elaborada, orientada, com um procedimento, com uma técnica, com uma metodologia? Aí falou metodologia, né? Fui de metodologia de vários e fui entendendo os métodos e a ciência por trás disso, né? De você seguir passos, achei interessantíssimo e topei o convite. Então, resolvi mergulhar dentro desse negócio que era numa perspectiva privada. Né? Então, vamos ter uma câmara para regular conflitos de forma privada. Mas nós ainda não temos essa cultura. E não temos essa cultura justamente porque a gente desconhece o que é a mediação. Então, se eu não conheço o que é mediação, como é que eu vou atrair pessoas para esse negócio, para resolver os seus conflitos numa mediação? Hoje nós sabemos de 2 perspectivas. Ou eu me acerto, ou eu vou brigar na justiça.
Ninguém vai pela via do meio, que é a via da mediação, que Justamente. é tentar resolver o conflito, mas de um modo orientado, pacífico e não judicial, porque a mediação é um procedimento não judicial. E judicial depois ela também. pode ser. Não, ela... Sempre vai ser... Ela pode ser de qualquer formato. Uma das coisas que me atraem, que eu gosto nesse sistema, é que ela não tem regras nesse sentido. Então, eu posso ter um processo hoje na justiça, que está há 5 anos, vamos colocar, e posso chamar uma mediação. Ou então, não. Eu não tenho processo nenhum e em razão do sigilo que o procedimento propõe, né? As partes não são expostas. Então, hoje a gente vê muitas empresas buscando e recorrendo à mediação porque elas vão ter lá numa lista de consulta que hoje você entra no Google e vem o escavador. Sim, e te que traz você consegue ver todos os processos o número judiciais. de processos que aquela empresa tem. Então, é uma forma... Bom, isso não é uma inovação do Brasil, né? Na verdade, quando o Conselho Nacional de Justiça faz, lá em 2010, essa ressalva que tem que se trabalhar com esses métodos, atento a este movimento, o ministro Luiz Fux, ele traz este modelo norte-americano de mediação, que se chama Sistema Multiportas, para o nosso Poder Judiciário e implementa isso no Código de Processo Civil. Então, ele dá todo o mecanismo de aporte que você pode trabalhar, isso tanto dentro quanto fora do Poder Judiciário. Então, não tem hora, não tem momento e não tem regra. Traduzindo para quem está nos acompanhando. Isso, eu esqueço. Traduzindo para quem está nos acompanhando. A mediação é reconhecida no nosso país, é reconhecida pelo governo, é reconhecida como um método capaz de resolver conflito e que o resultado dessa mediação seja um resultado reconhecido pelo nosso sistema jurídico. Total. Mesmo que ela ocorra na esfera que a gente chama extrajudicial, então vamos falar fora do processo, fora da justiça, fora do fórum. Duas empresas, porque assim, não tem limite, né? Pode ser uma empresa com uma pessoa física, pode ser 2 empresas, pode ser 2 pessoas, 10 pessoas. Estamos com um conflito, não queremos ir para o judiciário ou para gastar, ou para demorar muito tempo, ou porque não queremos nos expor também. Isso. Podemos chamar uma mediadora e dizer, olha, a nossa situação é essa. Consegue nos conduzir num resultado que seja adequado para as partes? Esse é... E aí é que é interessante também a questão do resultado que você tocou. Eu já vou voltar na validade jurídica desse procedimento. O resultado, ele é construído pelas partes, diferente da conciliação. Na conciliação, o terceiro, né, que se chama conciliador, que é aquele que vai lá, busca os entendimentos, ele racionaliza e ele traz as opções. A mediação, ela vai construir as opções de acordo com 2 critérios, que se chama necessidade e posicionamento. Então, às vezes, o meu interesse, a minha necessidade não é igual ao posicionamento que eu tenho dentro daquele conflito. E aí, desmistificando, né, desconstruindo, principalmente a questão do posicionamento, a gente começa a elaborar alternativas numa chuva de ideias, né, na própria palavra do direito também norte-americano e o brainstorm. A gente vai trazendo tudo isso à mesa e busca-se daí, enfim, daí a mediação ela vai ter várias linhas que se seguem, a transformativa, a negociativa, ela vai advarar, ela vai ter vários caminhos de mediação que você pode implementar. Em qualquer situação. Em qualquer situação. Seja numa briga familiar, seja uma situação de empresa, seja... Tem outras situações, assim, que não impactem tanto no direito que você já atuou em mediação, assim... É porque, na verdade, como o direito ele abarca tudo, é difícil a gente não visualizar uma situação que daqui a pouco eu não posso transformar isso numa demanda judicial. Então, não... E o mais comum é família, assim? Ou é empresarial? Eu achava, quando eu entrei nessa seara, que iria chover processos de família. E a pandemia, na verdade, ela vem transformar todo o cenário da mediação. Todo o cenário. Porque como o Poder Judiciário acabou fechando as suas portas, né? Por um longo tempo, um longo tempo. Até hoje. Então, mediadores e câmaras começaram a ser ativados para resolver conflitos a princípios condominiais. Depois de despejo, ações né? Que seriam ações locatícias. Claro. Como que vai ficar a revisional do meu aluguel? Se eu não ganhei, se eu não produzi, se eu estou fechado. E aí eu comecei a perceber que o grande movimento da mediação são nas questões cíveis.
e empresariais. Então, essa ideia, né, que existe, e adorei, porque a linha que eu gosto dentro da mediação é a linha de Harvard, né? É a linha da negociação. Então, dentro disso, eu desvendei que hoje a demanda ela é muitíssimo maior nesta seara do que nas próprias questões de família, embora imprescindível nas questões de família, porque ali você consegue sentir os efeitos dela de forma mais imediata. Mas falando sobre a validade jurídica, para a gente não perder esse raciocínio, então mesmo que ela seja feita de forma extrajudicial, né, numa câmara, ou mesmo aqui nesse espaço, a gente pode promover uma mediação, ela vai ter sim validade. Não tem uma formalidade, tem que ter 10 pessoas, 5 testemunhas, não. Tem que ser filmado, não tem nenhuma formalidade. Você já fez mediação em salas comuns, numa mesa redonda, quadrada? Virtuais, muitas. Atualmente eu trabalho muito de forma virtual, pontualmente presencial. Quando a gente entende que aquele conflito, aquela demanda envolve, né, enfim, porque as pessoas elas têm dificuldade de se comunicar, né? Elas têm dificuldade de falar. Então, quando você sente que a tela já é um empecilho para elas, então, neste caso, a gente recorre à presencial. Mas 90% acontece tudo de modo virtual. Efeitos também da pandemia. Tá. Então, a validade extrajudicial, ela vai ser um título executivo extrajudicial que pode já ser autoexequível, né? Não vai precisar de um processo de conhecimento. Então, quer dizer, eu não vou ter que ativar uma demanda para rediscutir aquilo, para daí poder exigir o seu cumprimento. E como que você formaliza daí? Um termo. Um documento. Um termo que, na verdade, aí entra a figura do advogado, né? Que dentro da nossa Câmara, nós temos a exigência para mediações extrajudiciais a participação de advogados. Tá. Mas isso é regra, não quer dizer que isso é lei. Tá? Entendi. Não quer dizer que a lei é a participação do advogado. Nós adotamos isso como regra. Tá. E por quê? Porque nós entendemos que o mediador, alguns que nós temos que, né, colaboram conosco na Câmara, eles são psicólogos, outros são engenheiros, porque nós temos demanda. Atualmente nós estamos com uma demanda muito interessante, que é de um loteamento. Então existem várias pessoas interessadas, né? E várias pessoas com posicionamentos diferentes dentro deste conflito. Então, neste caso, a melhor pessoa para resolver seria um mediador engenheiro. Cara, e assim, esse mediador engenheiro, assim como você, ele teve que fazer o curso. Aí existe uma diferenciação também dentro da legislação. O mediador extrajudicial, ele pode ser qualquer pessoa da confiança das partes. Não precisa ser advogado, engenheiro, médico, não. Não. Diferente do mediador judicial, que é isso que eu te falei, desse título que você achou super imponente. Achei eu chique adoro. Demais. Adoro. Mediadora judicial. E foi bem difícil conseguir, tá? Então, pois é. Não é fácil, é um sistema, assim, que você precisa, primeiro, ser indicada para entrar na turma de formação. É um grupo seleto, enfim, de pessoas que entram. O porquê eu desconheço, eu não sei justificar o porquê, mas enfim, que eu tive a sorte. A oportunidade não e a sorte. Né, linda? Tu sabe, né? A gente tem que ter, né? Enfim. Eu tava preparada também, já tinha estudado e tinha feito o curso através da Câmara. Quando a gente instalou a Câmara, eu precisei me qualificar como mediadora extrajudicial. Chama Câmara de Mediação. Câmara de Mediação, tá. Aí precisei fazer isso para entender também, né? Entender do negócio. E essa Câmara de Mediação, a que você se refere, atua aqui na nossa região? Atua em Joaçaba, tá no estado? Como é que funciona? Depois da pandemia, ela atua em Santa Catarina. Tá. Antes nós tínhamos uma estrutura física, né? Presencial e atendíamos Joaçaba e região. Com o efeito da pandemia, nós também tivemos que fechar a estrutura, porque ela se tornou muito cara. Sim. E de repente começou o boom das lives, dos meetings, do Zoom, né? Essa solução que surge nesse momento, e nós começamos a captar, e eu já vinha estudando, porque daí eu fui fazer uma especialização também, depois que saí aqui desse trabalho, sobre meios consensuais de resolução de conflitos. E aí já vinha trabalhando a mediação numa perspectiva online. Eu já queria implementar isso, porque eu acho que as pessoas, quando elas têm conflitos muito sérios entre elas, elas preferem não estar no mesmo ambiente para conversar sobre ele. Até para mediador é bem mais fácil, né? Porque aí tu não tem que apartar. Sim, às vezes acontece, mas sério? bem raro mas acontece. É porque assim, por que é raro? Porque normalmente a pessoa que se propõe a fazer um processo de mediação, por mais que haja o conflito, há no fundo o interesse de resolução. Porque senão o cara nem se coloca nessa condição. Na verdade, assim, algumas pessoas, aí vou falar agora da
perspectiva do judiciário, né? Desse curso, então, que você faz. Então, vou terminar o curso para falar da perspectiva do judiciário. Acho que vai e volta. Vai. Mas o bom é que a gente fecha. Né? Então, nesse curso, você faz 40 horas de aula teórica e 60 horas de aula prática. Então, nós somos colocados, primeiro, como observadores de mediações. Depois, nós somos colocados como comediadores, com alguém que já tem certificação. E depois, nós entramos, sim, para mediação em estágio. Mediação de verdade mesmo. De verdade, em processo judicial, em processos, né, que rolam com partes, advogados e conflitos instaurados. Show. Então, você tem todo esse momento e as mediações, elas, né, algumas duram 5, 6 horas, né? A depender da disponibilidade de tempo das partes, do mediador, ela não tem limite, né? A não ser que você estabeleça limites como regras, porque daí existem dentro dos procedimentos da mediação uma coisa que se chama agenda. Então, você tem que criar a agenda logo no primeiro encontro, né? Aí pra você dizer como é que vai esses funcionar. prazos. Quanto tempo, comportamento, tem isso? Tudo isso. Tem regras mínimas, mas existem regras. E nesse curso que tu fez de 40 horas, eu imagino que tem uma... 40 teórica. 60 prática. Cara. E no curso todo, que é um curso de 100 horas, 100 é um horas. curso bem robustinho de extensão. Tem tudo, assim. Ou é mais jurídico, ou é mais psicologia, é mais comportamento, é mais negociação, é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Tá. Ali a gente teve contato com tudo e o mais interessante, que não só em comarcas locais, né, em fóruns locais, em processos aqui, mas do estado inteiro. Então a gente conseguiu ver como cada juiz pensa e orienta e determina esse processo da mediação dentro do Poder Judiciário, como cada parte em determinada região se comporta em relação àquele específico tema, como os advogados, né, recebem a mediação naquela localidade, porque ainda por o processo ser novo, e é novo, né? Existe resistência. Essa era uma das Aí esse era o ponto que eu ia chegar. Então, a resistência das pessoas em participar, e às vezes até a própria parte, porque quem orienta, e até na própria Câmara... se você não sabe o que é mediação, você não vai procurar uma câmara de mediação. Sim. Geralmente é um advogado que vai indicar Sim. para que você vá buscar esse serviço, né? Essa facilitação, essa porta. Voltamos à ideia do sistema multiportas. Então, ela chega resistente, ela não sabe o que ela vai fazer. E aí existe uma coisa, um protocolo básico, que é a declaração de abertura. Então, dentro da declaração de abertura, a gente acalma as partes explicando essas regras, como a agenda, como o prazo de duração, como a confidencialidade, porque é um sistema confidencial, não pode ser gravado, não pode ser divulgado, falas não podem ser reproduzidas nem no processo que existe, nem no que existirá. A confidencialidade é um grande mote, assim, dentro da mediação. Até para que ninguém se influencie, o julgador, depois, com qualquer fala que foi dita, às vezes, no calor da emoção. Sim. Né? Porque o conflito gera sentimento. Eu te pergunto sobre a resistência, porque eu tenho visto no escritório cada vez mais cláusulas contratuais remetendo à mediação antes de qualquer demanda judicial. Então, na prática, assim, todos querem não ir para o judicial. Querem judicializar o menos possível. E né, na teoria, na verdade. E na prática, eu fico pensando assim, será que depois que o negócio ferveu mesmo, não, vamos pro juiz ou não? Vamos tentar a mediação. A resistência maior é das partes, do advogado, de ambas. Tem juiz também que é contra. A resistência, para mim, hoje eu defino em uma palavra: desconhecimento. Porque quando se conhece, se encanta. Existe um advogado, não aqui dessa comarca, mas que a primeira vez que ele, né, esteve em contato com a mediação, ele disse, isso daqui não vai funcionar, isso daqui não vai dar certo, eu não quero nem participar, eu odeio audiência de conciliação. Calma, doutor, isso não é audiência de conciliação, isso daqui é mediação, eu vou explicar para o doutor, e daí ao final, né, que na verdade é o seu cliente que vai ter que optar se ele quer ou não, porque a voluntariedade é da parte. Claro, e não do advogado. E não do advogado, porque é ela que também vai optar, né? Por aquilo que ela vai construir como resolução para ela. E por isso que é eficaz. Por isso que esses contratos hoje trazem a mediação, porque sabe que a probabilidade de voltar ao judiciário ou ter as ações filhotes, como falava o professor Luiz Flávio Gomes, é menor. É muito menor, porque você... construiu por etapas aquilo. E mediações boas, para mim, não são aquelas que se resolvem em um dia ou em uma hora. Mediações boas, para mim, são aquelas que se resolvem com 4, 5, 6, 7 sessões. Que aí você vai amadurecendo o teu posicionamento, o teu interesse e, principalmente, o teu comprometimento com aquilo que você está acordando. Então, você precisa maturar. É um processo de maturação.
E eu sei que eu vou te cortando toda hora, né? Mas daí como Vai. me dando um monte de coisa. Vai. Ô, Carol, então assim, eventualmente eu vou ter 2 partes com 2 advogados e mais um mediador. Uhum. Pode ter 2 mediadores, 3 mediadores. Ah, então, isso. Adoro trabalhar em sistema de comediação, é muito legal. E daí, porque cada parte pode indicar um mediador também, é isso? Outra coisa, o mediador, mesmo que seja judicial, gente, é a escolha das partes. Ah, não é o juiz que diz, vai lá. Existe hoje no estado de Santa Catarina um sistema de rodízio, né? Nós trabalhamos em rodízio. Então, além de eu ter a Câmara como negócio que atua, a Câmara ela atua hoje tanto no extrajudicial e vem crescendo aqui na região a procura. Tô bem contente com isso. Os advogados estão aderindo e estão gostando dos resultados, por isso estão voltando. Porque você precisa de um apelo forte com os advogados, né? Porque é o advogado que vai dizer o seguinte, olha, ao invés de judicializar, vamos tentar uma mediação. Isto daí. Então, tem funcionado, eles têm aprovado e têm gostado, e a Câmara também está em 2 comarcas, né, como Câmara, que daí nós temos a equipe e que são, enfim, também existe um sistema ali entre nós, não de rodízio, a Câmara vai trabalhar com especialidade. Então, a gente vê o processo, o que a gente está recebendo, e aí a gente vai destacar aquele mediador que tem mais facilidade para aquele tipo de conflito. Entendi. Diferente do que acontece no Estado. No Estado, a gente trabalha, que daí eu também exerço isso, daí não com a Câmara, mas como mediadora judicial. Tipo, hoje, sorteio. Certificado. Ai, meu Deus. Porque daí, além, depois do curso, você faz uma prova, o quê? Não, a prova ela vem sendo feita toda na parte teórica e o estágio você tem uma supervisora que te observa. Ou um supervisor. Eu tive uma supervisora que amo ela de paixão, muito excelente. Ela é, assim, nível hard, máxima de exigência. E foi boa toda essa exigência e ela submete e te dá feedbacks. Porque ao final de cada mediação, tu tem feedback. Ai, meu Deus, medo. Às vezes é desconfortável, mas é necessário. E aí, passado essas 100 horas, se você cumprir todos os requisitos, aí as você é certificada. As notas e aprovações, sim. Tá. Eu fui aprovada com 9,8. É tua cara. Não esperava foi menos 10, de você. Mas tá ótimo. Não, mas ninguém é perfeito. E aí fica cadastrado como mediadora judicial no estado de Santa Catarina. E também, como eu também tenho isso pelo Conselho Nacional de Justiça, então eu também sou mediadora nacional. Então eu posso atuar em qualquer comarca da federação. E aí no estado de Santa Catarina é o quê? É um rodízio, tipo sorteio? Aí é um sistema de rodízio. Tá. Aí nós somos, por isso que às vezes pincela aqui, pincela lá, cai caso aqui, caso lá. Sim. Né? Fora da comarca também. Fora da comarca, sim. Então hoje, né, ativamente, eu colaboro como mediadora judicial em 13 comarcas. Eita. Pela Câmara nós estamos em 2 indo para a 3ª. Que legal. Então tem crescido. Sim, paralelamente, então, tem o teu empreendimento e tem o judicial, né? E tem que é a judicial. demanda e você atua. Olha, tô impressionada, meu Deus do céu. E assim, no extrajudicial, se encerra ali. Fecha o termo, chegamos a a resolução daquele conflito, resolveu. Aqui em Joaçaba, né, na comarca de Joaçaba, nós temos um trâmite facilitado, né? Então, feito um acordo extrajudicial, dentro da Câmara, e que as partes queiram transformar num título executivo judicial, aí existe, né, uma facilitação para tramitação disso. Então, legal. ganhar agilidade isso, não vai entrar e ficar esperando e etc, né? Em outras comarcas, daí eu já não posso falar a respeito. Isso é um convênio que existe, né, da Câmara com a comarca aqui. Aqui de Joaçaba. E se for judicial, inevitavelmente vai ser chamado esse mediador, ou mais de um mediador, e depois, ao final, quando o juiz homologar a sentença, já vai levar em conta todo esse processo, vai sentenciar, e esse vai ser o resultado. Ele vai passar, se for um caso que dependa também da apreciação, né, da promotoria, do promotor, do Ministério Público, também vai passar para análise todo dele, normal. Todo normal. Mas a gente já tem alguns critérios, e por isso que eu gosto da presença do advogado, porque ele já consegue trazer o norte do que é legal. A gente diz que as questões técnicas, jurídicas e legais, elas pertencem ao advogado. O mediador, ele não entra nessa seara. O mediador, ele fica mais com a questão dos sentimentos e da gestão do conflito. A gente faz a gestão do conflito. Mas você ter o conhecimento jurídico, ajuda. Assim, faz toda a diferença. Ajuda. Né? Porque... Só que tem horas, e aí há um impedimento, isso é interessante, há um impedimento do mediador, nós não podemos esclarecer. Nós não podemos falar. Então, tem vezes que tu tá observando que o camarada tá fazendo ali uma péssima opção e que aquilo vai bater na trave. Mas
E aí, isso nós temos um grupo de discussão que é excelente, né? De forma quinzenal, os mediadores e conciliadores do TJ, a gente se reúne virtualmente e a gente debate, né? Sobre essas questões. E tá ficando cada vez mais difícil, principalmente com a entrada do Sejusc, como que você... O que é o Sejusc? O Sejusc é um centro de resolução de conflitos que agora estadual, que ele vai ganhar está ganhando um novo contorno que é chamado uma fase pré-processual. Então, realmente uma importação bem do sistema multiportas do direito norte-americano, porque nos Estados Unidos não é assim você entrar com uma demanda. Não é você, não é entrou, uma prévia, né? Tem uma análise prévia. E essa análise prévia vai te determinar a qual porta você deve ir. Então, é mais ou menos isso que o tribunal nosso está começando a engatinhar nesses passos, mas está trazendo... E o órgão é esse Sejusc que vai fazer isso. E não precisa da figura do advogado, até porque aí existe uma ação, né, que hoje corre de inconstitucionalidade, né, junto lá no STF, pela OAB Nacional. Dizendo que não pode, que tem que ter o advogado. Que tem que ter o advogado. E agora não é porque eu sou advogada também que eu acho que tenha que ter. Eu acho que tem que ter sendo mediador, essa é a minha opinião. Sim. Porque... facilita muito quando nós temos um advogado. Tem o resistente? Tem. Mas à medida que ele se desdobra ao procedimento, ele é super colaborativo e aí existe realmente a realização da justiça consensual. Sim, sim. Ô, Carol, e o investimento para esse processo todo? Porque eu imagino que seja a primeira preocupação. Tá, mas... sai mais caro, sai mais barato. Eu vejo pelos clientes que a gente tem no escritório que tem uma preocupação com relação ao investimento, né? Então, claro, além do advogado, eu vou pagar o mediador. No caso da tua atuação como mediadora judicial, o Estado, ou, né... existe uma resolução. Que determina um pagamento. E tudo tem a ver com o valor da causa. Então, tá. E também o nível de especialidade do mediador. Então, hoje, eu recém, né, adquiri recém não, já vai dar 6 meses, né, que eu tenho essa certificação, mas eu já sou o nível intermediário. Tá. Sou em razão do meu currículo, do meu histórico, enfim, do meu envolvimento, mas isso vai até o nível extraordinário. Então, nível e valor de causa é o que determina a remuneração do mediador na justiça, tá? E quem faz o pagamento são as partes. As partes. Tá. O mediador é considerado um auxiliar da justiça. Então, assim como o perito, que eu vou ter que chamar para fazer um cálculo, né? Eu tô chamando um mediador, ou o juiz está determinando por quê. E também não são todos os casos que o juiz manda mediação. Sim. É interessante ter esse olhar, porque o juiz, ele manda mediação aqueles casos que ele vê que uma simples conversa... resolveria. Que não é simples para quem está participando, né? Porque justamente estão lá porque não conseguiram conversar. Sim. Mas, enfim. Mas que vocês, com a preparação efetiva. E a formação de vocês e a condução do processo faz com que fique bem mais palatável, mais tranquilo. Tu falou mais de uma vez, assim, e para mim isso fica muito claro. A dificuldade que as pessoas têm de se comunicar. Muito. Inclusive, indico um livro, Conversas Difíceis. Sim. Conversas difíceis. Conversas difíceis. É excelente, porque você vai vendo o teu dia a dia ali e como as pessoas conseguem se desentender por pequenos motivos. Tem até um mapa, assim, dentro desse livro que diz assim, o que você falou, né? Que o outro entendeu. Aí depois tu começa uma escalada. O que o outro entendeu, o que eu pensei sobre aquilo que eu entendi. E no final, tipo, o que eu acho que ele falou dentro do que eu entendi e do que eu percebi. Então, tipo, o conflito... telefone sem fio total. Muito maior. Sim, a comunicação, ela é tudo. E o outro livro que eu também indico é o do Marshall Rosenberg, né? Que é a comunicação não violenta. Tá. Eu não li o dele, mas eu li um livro sobre comunicação não violenta. E a gente percebe que a gente é criado pra se comunicar de um jeito que afronta, né? Impressionante. O tom de voz. Tudo! Começa por ali. Tudo! E você comunica, né? Também tem estudos da Universidade da Califórnia que dizem, né? 55% da nossa comunicação, ela não é nem verbal, ela é corporal. E a gente já sabe, né? E eu vejo em casa isso muito, né? Porque o meu menor, ele é muito sensível, assim. Então, às vezes eu falo pra ele... Vinícius, bora tomar banho, cara. E ele olha pra mim assim... Por que você tá falando assim comigo, mãe? Porque você tá brigando. Né? E eu assim, não, é tipo pra agilizar e tal. E ele, cara, me chama a atenção o tempo todo. E às vezes, assim, você com o teu filho, que é a pessoa que você mais ama nesse mundo. Tu imagina com um ex-sócio, com uma ex-mulher, com um vizinho problemático. Cara, tu quer matar, né? E daí tu vai escalando.
Gente. Então em razão aos custos, deixa eu falar dos Carol, custos. Não, a mediação, ela nasceu também, né, numa perspectiva que ela tem que ser mais econômica, né, e facilitar o acesso à justiça. Kazuo Watanabe fala muito disso na sua obra, né, do acesso à justiça. E aí ele traz a mediação como uma grande arma poderosa de acessar muitas e muitas e muitas pessoas a resolverem as suas questões, né? Então, ela tem um valor dentro, então, do judiciário, ela é tabelada, como eu já falei anteriormente, e dentro da Câmara Privada, a gente vai trabalhar com porcentagens, também sobre um valor estimativo de causa, mas, gente, é totalmente previsível, facilitado, e você sabe o quanto você vai gastar do início até o fim do procedimento, quantas horas tu vai despender para isso em X tempo. No fundo, as pessoas acham, mas eu não tenho daqui a pouco 4 meses para perder aqui dentro dessa mediação. Eu vou processar. Vai. E daí espera 12 anos. E gasta 5, 6, 7, 8, 10 vezes mais. E assim, a gente nunca sabe ao final do processo as custas decorrentes. Se nós perdermos o processo, a gente não sabe quanto que isso vai me gerar de sucumbência para o advogado que ganha, sem falar o que eu vou ter que pagar para o meu advogado. Mas eu vejo uma situação que é mais complexa ainda, que é normalmente para as pessoas que não têm muita familiaridade com o direito, que é o estresse, o cansaço, a preocupação e o desgaste que é você ter um processo judicial. Justamente. Isso mata o indivíduo. A gente percebe muito isso nas audiências, que às vezes eles chegam e dizem, não, a gente vai fazer qualquer acordo porque não aguento mais. Não, então espera que não é aqui. Então nós vamos chamar uma conciliação, porque aqui, sim, a gente pode chegar ao final e fazer um acordo, mas um acordo que seja de acordo com os teus interesses e que isso seja bom para os dois lados, não para um só. Tipo, porque se você não se né, tá fazendo isso para se livrar, você não vai estar satisfeito. E não satisfeito, depois que essa mágoa ou esse cansaço isso passar, você vai voltar aqui. Você vai demandar. E a ideia é que você não volte mais aqui, né? Que vocês se resolvam, porque são relações continuadas, para que vocês continuem, né? Pelo menos a dar oi na rua, né? Sim. E oi, tudo bem. E a gente que mora em cidade pequena, isso é bem importante. Meu Deus. Mas enfim, ainda para finalizar em termos de custo, eu acho interessante sempre mencionar, porque quando a mediação começou a ter esse plus, né, esse gap, começaram estudos com a viabilidade econômica do direito. E comparando as custas judiciais a um processo mediatório. Então, hoje, por exemplo, em Santa Catarina, confortavelmente eu digo a vocês, numa ação que custe até R$100 mil, o valor das custas iniciais é o valor de todo o procedimento da mediação. Olha só. Muito mais rápido, muito menos estressante. Cara, eu tô chocada. Eu adorei. Ai, que bom. Gente, por isso que eu amo esse programa. Porque tem um monte de coisa que a gente não sabe, tá? A gente faz direito, mas o direito tem tantos ramos, tem tantas especificidades. Carol, assim, ó, eu não esperava nada mais de você do que alguma coisa que fosse resolutiva e inovadora. E pra mim ficou muito claro que a mediação tem esse papel. E eu fico muito feliz de saber que a gente tem tantas oportunidades aqui na nossa região e que no mundo, né, no país e no estado, a gente tem essa condição, inclusive, de acessar uma mediadora judicial tão incrível. Tem mais alguma coisa que você acha importante para quem não conhece o direito, que está nos acompanhando e que eventualmente tem alguma demanda que poderia ser resolvida não judicialmente, que procure a mediação e que faça isso com tranquilidade? Porque eu vejo que o desconhecimento, como você bem comentou, faz com que as pessoas procurem sempre um advogado para judicializar, porque não sabem que tem outra opção e que é uma opção que pode ser mais rápida, mais barata e menos estressante. Bom, a dica que eu dou é que, né, ao advogado, como eu falei, porque não só por ser advogada, mas como mediadora eu acredito, né, e tenho isso como convicção que ele é imprescindível para a resolução do teu caso, que se ele não conhece, que você mostre a ele que existe uma nova ferramenta que você vai ter todos esses benefícios que a Jéssica comentou e que a gente vem falando ao longo desse podcast, para que você resolva o seu problema. Fiquem ligados, senhores e senhoras advogadas, então, para que orientem bem os seus clientes. Havendo essa possibilidade, e normalmente há possibilidade, busquem sempre a prevenção, a mediação,
Para quem está nos ouvindo e não é da área do direito, mas certamente se não teve, terá algum conflito, então pensem nessa alternativa. E, por favor, continuem nos seguindo aqui se vocês quiserem saber mais sobre o direito, mais sobre entender o direito e traduzir essa linguagem que muitas vezes parece tão distante da nossa realidade, mas é tão importante para a nossa vida em sociedade. Queria aqui agradecer mais uma vez a doutora Carolina, a Carol, nossa, entre outras coisas, empreendedora, mediadora judicial. Dizer que é sempre motivo de muita alegria, honra e um carinho enorme eu tenho por ti, né, pela tua família, o quanto eu admiro você e o teu trabalho. E te agradecer por ter aceito o nosso convite. E a todos que nos acompanham, que continuem nos acompanhando aqui no Juridioquê. Beijo bem grande e super obrigada. Juridioquê, juridiquês,